Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Eu sou a professora Cíntia e nós vamos dar prosseguimento à correção do PET do 7º ano do Ensino Fundamental 2021. Nós vamos para a semana 2. Se inscreve aqui no canal, curta, compartilhe o vídeo e vamos para as questões. Na número 1, nós temos algumas operações com frações, né? O que nós vamos perceber é o seguinte, que no caso das 3 primeiras operações, nós temos frações com denominadores iguais. A letra A, por exemplo, olha, nós temos 1 meio mais 3 meios. Quando as frações têm denominadores iguais, eu só preciso conservar o denominador e somar os numeradores. Então, olha, 1 mais 3 dá 4 sobre 2. E como 4 é divisível por 2, a gente divide e acha aí como resultado o 2. No caso da letra B, nós temos 4 terços mais 5 terços. Ficou um pouquinho apagado aqui na tela, né? Mas dá para entender. Então, nós mantemos o 3 e vamos somar. 4 mais 5, 9. E 9 dividido por 3 dá 3. No caso da letra C, vou deixar ela aqui em frente, nós temos 5 sextos mais 2 sextos. Então, nós temos o denominador 6. Deixa eu pôr embaixo aqui, ó. Então, 6 vai ser o nosso denominador e eu só vou somar. 5 mais 6, 7 sextos. Tá, e as 3 primeiras. No caso da letra D, nós já vamos trabalhar com frações de denominadores diferentes. Então, eu vou colocar aqui, eu vou colocar em outro espaço para ficar mais organizado. Então, no caso da letra D, nós temos as frações 1 meio mais 1 terço. Como nós temos frações com denominadores diferentes, nós temos que calcular o MMC, o mínimo múltiplo comum. 2 e 3 são números primos, então o MMC é simplesmente a multiplicação entre eles. Então, o mínimo múltiplo comum é 6, já que 2 vezes 3 é 6. O 6 passa a ser o novo denominador das minhas duas frações. E como eu alterei aqui, eu também vou ter que fazer aquele processo que eu sei que vocês já conhecem com o numerador. Nós vamos dividir o MMC pelo denominador e multiplicar o resultado pelo numerador. Então, 6 dividido por 2 dá 3. E 3 vezes 1, 3. Mais 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 1, 2. Agora que nós temos o mesmo denominador, é só somar o numerador e manter o denominador. Então, na letra D, nós temos a resposta aí, 5 sextos. Vamos para mais uma e agora eu vou pegar um espaçozinho maior aqui, ó. No caso da letra E, que eu vou fazer aqui com vocês, nós temos que somar 1 meio com 1 quarto. Nesse caso aqui, o nosso MMC é 4. Se você não se lembra como encontrar o MMC, olha, a gente faz aquele processo de fatoração, né, de divisão simultânea aqui, olha, eu vou dividir os dois denominadores pelos fatores primos, pelos números primos. Então, aqui eu posso começar dividindo por 2, olha, 2 dividido por 2 dá 1, 4 dividido por 2 dá 2, cabe 2 novamente, desce 1, 2 dividido por 2 dá 1, aqui terminamos a fatoração, então o mínimo é a multiplicação desses dois fatores primos aqui. Então, nosso MMC vale 4. Então, 4 passa a ser o nosso novo denominador. Então, eu terei 4 dividido por 2 dá 8, vezes 1. Desculpa, olha a minha cabeça. 4 dividido por 2 dá 2, vezes 1 dá 2. Mais 4, deixa eu consertar esse mais. Mais 4 dividido por 4 dá 1, vezes 1, 1. Então, nós teremos aqui 3 quartos na nossa letra E. A letra F, que eu vou fazer aqui embaixo, ela pede para a gente somar as frações 1 terço mais 1 quarto. O mínimo múltiplo comum entre 3 e 4 será 12. Qualquer coisa é só fazer aqui, olha, 3 e 4. Então, 3 não divide por 2, eu copio ele. 4 por 2 dá 2. 3 não divide, eu desço com ele. 2 dividido por 2 dá 1. E agora caberia 3, né?
Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. É o mínimo múltiplo comum. Então, 12 é o nosso novo denominador. 12 dividido por 3 dá 4. E 4 vezes 1, 4. 12 dividido por 4 dá 3 vezes 1, 3. Somando, nós temos 7 dozeavos. Na letra G, a gente vai ter uma subtração. 3 quartos menos 2 terços. Nós já calculamos esse mínimo, a gente já viu que é 12. E para subtrair, a mesma regrinha aí da soma, né? Na soma e subtração de frações com denominadores diferentes, nós reduzimos ao mesmo denominador comum. Então, 12 dividido por 4 dá 3, 3 vezes 3 dá 9. 12 dividido por 3 dá 4 e 4 vezes 2 dá 8. Então, nós vamos ter 9 menos 8, vai dar 1 dozeavos. É a nossa letra G. Prosseguindo, nós temos aqui a letra H. E as frações aqui vão ser 2 quintos menos 1 terço. O mínimo múltiplo comum entre 5 e 3 é 15. São valores primos, é só a gente multiplicá-los. Então, sendo 15 o novo denominador, nós teremos 15 dividido por 5 dá 3, 3 vezes 2, 6. 15 dividido por 3 dá 5, vezes 1, 5. Subtraindo, 6 menos 5, nós temos 1 quinzeavos. Vou fazer mais um aqui do lado. A letra I. Ela vai ter 3 frações, mas o processo é exatamente o mesmo. Então, nós vamos ter 6 quartos menos 1 sétimo mais 1 meio. Nós vamos calcular o MMC. Eu vou fazer esse MC cá embaixo. Vamos calcular o MMC entre 4, 7 e 2. Vou dividir pelos fatores primos. O primeiro número primo é o 2, e como eu tenho números pares, eu vou começar por ele. Então, 4 dividido por 2 dá 2, o 7 não divide por 2, a gente copia, 2 dividido por 2 dá 1. Cabe 2 novamente. Então, aqui dá 1, desce o 7, desce o 1. Agora, a gente divide por 7, então vai dar 1, 1 e 1. Multiplicando os valores, o nosso MMC vai dar 28, né? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 7, 28. Então, encontramos o 28 como sendo o nosso denominador comum e vamos fazer aquele processo. Dividi-lo pelo denominador e multiplicar o resultado pelo numerador. Então, 28 dividido por 4 dá 7. E 7 vezes 6, 42. 28 dividido por 7 dá 4. Vezes 4, 4. Então, eu coloco aqui o menos 4. Mais 28 dividido por 2 dá 14. E 14 vezes 1, 14. Somando todos esses valores aí, olha, 42 menos 4 mais 14, né? Fazendo as operações, nós vamos chegar aí no valor de 52 sobre 28. Ou 52 28avos. Esta fração ela não está na sua forma irredutível. Eu posso simplificá-la. Então, 52 dividido por 2 vai dar 26. E 28 dividido por 2 vai dar 14. Ela ainda pode ser simplificada. Eu ainda posso... Deixa eu pegar mais um espaço aqui. Vai ter que ser aqui mesmo. Então, eu ainda posso pegar esta fração, olha, 26 14avos, e simplificá-la mais uma vez. Posso dividir por 2 novamente. Então, eu refiz ela aqui com um pouco mais de espaço. Olha, vamos simplificar mais uma vez. E o cachorrinho resolveu latir logo agora e não quer parar. Mas vamos terminar aqui. Então, 26 dividido por 2 vai dar 13. E 14 por 2 dá 7. Agora sim, nossa fração na forma irredutível. Nós temos a próxima. Então, nós vamos ter 2 nonos mais 1 oitavo menos 1 sexto. Nós vamos achar o MMC entre os denominadores. Tem número par, vou começar dividido por 2. Todo número que não for divisível, eu descopio ele novamente. Os que dão para dividir, eu divido e eu coloco aqui o resultado. Então, 8 dividido por 2 dá 4, 6 por 2 dá 3. Cabe 2 ainda, vou descer o 9. 4 dividido por 2 dá 2, desce o 3. Cabe 2, desce o 9. 2 dividido por 2 dá 1, desce o 3. Agora vai caber 3, né? Então, 9 dividido por 3 dá 3.
desço 1 e 3 por 3 dá 1. Ainda tem que fazer mais uma divisão. Então, 3 dividido por 3 dá 1. A gente vai copiar o resto aqui. Ficou tortinho, né? Bem feio, tudo bem. O mínimo vai ser a multiplicação de todos esses fatores. Então, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3, que vai dar 72. Então, aqui nesse caso, o nosso MMC é 72. Vamos colocar ele aqui como nosso novo denominador e vou fazer a operação. Então, 72 dividido por 9 dá 8. E 8 vezes 2, 16. 72 dividido por 8 dá 9, vezes 1, 9. E 72 dividido por 6 dá 12. E 12 vezes 1, 12. Fazendo aí as operações, né? 16 mais 9 menos 12, nós chegamos no resultado 13 sobre 72, ou 13/72. É uma fração já irredutível. Vamos finalizar essa primeira questão. Foi uma questão bem grande, né? Mas não é muito complicada. Mas vamos terminar, então. A próxima operação é 1/2 mais 3. O 3 está aí como número inteiro, então o denominador dele é 1, né? Qualquer número inteiro ele pode ser dividido por 1, que permanece igual. E quando nós temos duas frações e um dos denominadores é 1, o MMC vai ser o outro valor. Então, nesse caso aqui, o MMC entre 2 e 1 é o próprio 2. Vamos colocar ele aqui no denominador. 2 dividido por 2 dá 1, vezes 1, 1. 2 dividido por 1 dá 2, vezes 3, 6. Somando, nós temos 7/2. A fração também já está na sua forma irredutível. E assim a gente termina a questão número 1. Número 2. 3 amigos compraram um pacote contendo 24 doces, né, com 24 unidades. O Marlos pegou 1/4 dos doces. O Juan pegou 1/3 e o Patrick pegou o que sobrou. Quer saber qual fração dos doces o Patrick pegou? Quantas unidades cada um pegou? E quem ficou com mais doces? Quer que justifique aí com as operações. Então, vamos fazer. Então, nós temos aí o Marlos com 1/4 dos doces, o Juan com 1/3 e o Patrick com o que sobrou. Então, nós vamos ter aqui, nós temos 24 doces, eu já vou calcular quantas unidades o Marlon pegou. Então, vai ser 24 vezes 1, 24, e 24 dividido por 4 vai dar 6 doces. Então, eu já sei a quantidade de doces que o Marlos tem, ele tem 6 unidades. Mesma coisa para o Juan, então eu vou ter 24 vezes 1/3, isso vai ser a mesma coisa que 24 dividido por 3, né? Então, ele vai ter aí 8 unidades. Então, eu sei que o Juan ficou com 8 doces. Somando esses dois valores, olha, 6 e 8, dá 14. O total eram 24 doces. Então, menos os 14 que os meninos já pegaram, sobraram 10. Ou seja, o Patrick tem 10 doces. Então, já respondemos aí quantos doces cada um tem. Mas ainda quer saber qual que é a fração de doces que corresponde ao Patrick, né? Ele tem 10 dos 24 doces, né, do total. É uma fração que não está na sua forma irredutível, ela pode ser simplificada. Então, vamos dividir aqui tudo por 2. 10 por 2 dá 5 e 24 por 2 dá 12. Então, o Patrick tem 5/12 dos doces. E isso já responde também, né? Quem pegou mais doces foi o Patrick. Então, tá aí, o Patrick foi quem ficou com mais doces. Ele teve 10 no total. Então, vamos aí para a próxima questão. Número 3. Os recipientes apresentados a seguir têm a mesma capacidade. O líquido contido nos recipientes 1 e 2 será totalmente despejado no recipiente 3. Escreva a letra que corresponde ao nível que o líquido atingirá no recipiente 3 após ser totalmente despejado. Então, vamos olhar aqui mais de perto a figura que foi colocada. Vocês percebam que o problema já disse, né, que todos eles têm a mesma capacidade. A única diferença aqui é na divisão aqui, olha, de cada um, né, da medição de cada um deles.
E vocês percebam também que quando a gente olha aqui a quantidade de líquidos que nós temos nos recipientes 1 e 2 é exatamente a mesma. A diferença é que aqui no recipiente 1, nós temos ele dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. E dessas 6 partes que foram divididas, 2 foram preenchidas com água. Então, essa fração aqui corresponde a 2 sextos, né? Das 6 partes, 2 foram preenchidas. Do outro recipiente, ele está dividido em 1, 2, 3 partes. E das 3 partes, apenas uma foi preenchida. Isso aqui corresponde a 1/3. E aí você pensa, são frações diferentes, né? Mas a quantidade de água é a mesma? Essas duas frações, elas são chamadas de frações equivalentes. Elas representam o mesmo valor. Então, se eu simplificar aqui essa fração, olha, dividindo tudo por 2, eu chego exatamente em 1/3, porque essas frações são equivalentes. Agora, para eu saber quanto líquido eu vou levar para o recipiente 3, então eu vou somar 1/3 que eu tenho no primeiro recipiente, mais 1/3 do segundo. Claro que você poderia somar 2 sextos e 1/3, mas aí a gente tem que calcular MMC, reduzir ao mesmo denominador, e isso não é necessário. Olha, aqui eu mantenho o denominador e somo os numeradores. Então, nós vamos ocupar aqui, olha, com 2/3 da capacidade. Agora, eu preciso saber quanto é 2/3, né? Em qual letra esses 2/3 aqui vão chegar. E eu vou olhar, olha, no terceiro recipiente, ele está dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu tenho 9 partes, né? É a quantidade que foi dividida. O denominador representa isso. A quantidade de espaços que eu tenho, né? De pedacinhos em que a figura aqui foi dividida. E eu quero saber, então, dessas 9 partes, quantas vão ser preenchidas. E, novamente, a gente tem aqui frações equivalentes. Então, 2/3, né? Eu quero saber aqui qual que é a fração equivalente a 2/3, e eu consigo fazer isso observando os denominadores. Eu quero uma fração equivalente a 2/3, cujo denominador seja 9. E para o 3 chegar em 9, eu multipliquei pelo próprio 3, concorda? Então, a mesma coisa que eu fiz no denominador, eu faço aqui. Então, se eu multiplicar aqui também por 3, perdão, coloquei 2, né? Então, 2 por 3, eu vou ter 6. Ou seja, eu vou ocupar 6/9 aqui do terceiro recipiente. E aí, vamos ver onde que chega esse 6, né? Ó, tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha até onde chegou aqui, ó. Então, vai ter água até aqui, ó. Em que letra que nós chegamos aqui, hein? A gente chegou na letra D, concordam? Então, a letra em que a gente vai chegar aqui é a letra D. Nós vamos encher, meu Deus, ficou horroroso. Nós vamos encher 6/9 do recipiente. Questão número 4. Iago, Jean e Ruth foram a uma pizzaria e cada um comeu as seguintes frações das pizzas pedidas. O Iago comeu 1/2 de uma pizza. O Jean comeu 3/4 e a Ruth 1/4. Continuando a questão, sabendo que cada pizza sempre é partida em 8 fatias, podemos afirmar que a gente quer saber qual das opções aqui está correta. Vamos analisar aqui primeiro quantas fatias cada um deles comeu. Porque, começando pelo Iago, ele comeu 1/2 da pizza. 1/2 de 8, né? Ele comeu 1/2 de uma pizza, significa que ele comeu 4 fatias, né? Ele comeu metade da pizza. Já o Jean, ele comeu 3/4 de uma pizza. Então, ele comeu 3/4 de 8. Então, 8 aqui dividido por 4 dá 2, e 2 vezes 3, 6. Ele comeu 6 fatias. E, por fim, a Ruth, ela comeu 1/4 de uma pizza. Então, é 1/4 vezes 8, divide 8 por 4, ela comeu 2 fatias. A gente já percebe aqui, ó, somando todos os valores, 6 com 4 dá 10, com 2 dá 12,
Então, elas comeram 8 fatias, ou seja, uma pizza só não era o suficiente. Como pelo problema a gente vê aí que eles comeram, a pizza é vendida inteira, né, e dividida em 8 pedaços, eles comeram 12 fatias, então eles precisaram de 2 pizzas aí, né, para que todos comessem da forma que foi descrita. Então vamos analisar as afirmativas. A letra A diz que Jean comeu menos que todos porque ele comeu 2 fatias. Não é verdade, né? Ele comeu 6, foi o que mais comeu. O Iago comeu mais que todos, pois comeu 4 fatias. Também está errado. O Iago de fato comeu 4 fatias, mas ele não foi o que mais comeu. Quem mais comeu foi o Jean. Foi necessário pedir 2 pizzas para que todos comessem conforme o descrito acima. É a questão correta. Nós vimos, né? Uma pizza só não era o bastante. Então, vai sobrar a fatia, né? Porque 2 pizzas vão ter 16 pedaços, mas que para cada um pudesse comer a quantidade descrita, eram necessárias 2 pizzas. E também, olha, Ruth comeu apenas 3 pedaços. Nós vimos que não, ela comeu 2 pedaços. Então, letra C, resposta correta. Questão número 5. Miriam irá preparar 3 receitas para o aniversário da sua filha Amélia. Para preparar essas receitas, ela irá precisar de 3 quantidades diferentes de chocolate. Para fazer os bombons, ela precisará de 3 quintos de 1 kg. Para fazer o bolo, de 8 nonos de 1 kg. E para fazer pirulitos de chocolate, precisará de 3 quintos de 1 kg. Sabendo que ela comprará as barras de 1 kg de chocolate e que não deve faltar chocolate para nenhuma receita, responda. Letra A. Qual é a fração que representa o total de chocolate que ela precisa? Vamos somar todas as frações, né? Todas elas estão ligadas aí ao chocolate. Então, nós vamos ter 3 quintos que ela precisa para a primeira receita, mais 8 nonos que ela precisa para a segunda receita, mais 5 terços para a terceira receita. Já viram que nós precisamos do mínimo múltiplo comum, né? Entre 5, 9 e 3. Não tem nenhum número par, vamos começar pelo 3, que tem números divisíveis por 3 aqui. O 5 não é divisível, eu desço ele. 9 dividido por 3 dá 3, 3 por 3 dá 1. Cabe 3 novamente. Então aqui a gente desce o 5, 3 dividido por 3 dá 1, desce 1. E agora cabe o 5, né? Então, dá tudo 1 aqui. E o mínimo vai ser 3 vezes 3, 9, vezes 5, 45. Então, o mínimo aqui da nossa fração é 45. Agora, aquele processo. 45 dividido por 5 vai dar 9. E 9 vezes 3 dá 27. Mais 45 dividido por 9 dá 5, vezes 8, 40. E 45 dividido por 3 dá 15, vezes 5, 75. Somando todos os valores do numerador, a gente chega na fração 142,45 avos. Essa é a resposta da letra A. Vocês reparam que é uma fração imprópria, né? Quando o numerador é maior que o denominador. E a gente vê, então, que uma barra de chocolate só, 1 kg só, não vai ser o suficiente. Ela precisa de mais. E para descobrir qual é o número mínimo que ela precisa comprar, nós vamos aqui dividir o 142 por 45. Eu já vou adiantando, isso não vai dar uma divisão exata. Tá? A gente já pode aí observar e ver que não é uma divisão que vai dar certinho, mas vamos tentar. Então, 142 dividido pelo 45 vai caber 3. Vai ser o que mais vai se aproximar. E 45 vezes 3 dá 135. Isso vai sobrar 7 de resto. E aí, o que acontece? Esse 7 não é mais divisível por 45. Eu teria que colocar vírgula e tal. Isso aqui vai dar uma dízima, dá 3,15555. Então, o que a gente vê é que ela precisa de 3 barras de chocolate mais um pedacinho, mais uma fração. Mas como as barras de chocolate são vendidas inteiras, então ela precisa comprar mais uma barra para compensar esse pouquinho que vai faltar aqui. Porque lá no problema disse, né, que ela tem que comprar de forma que não falte chocolate. Então, ela precisa de, no mínimo,
4 barras de chocolate, né? Ou 4 quilogramas, enfim. É o mínimo que ela precisa para fazer todas as receitas sem que falte chocolate. E com isso a gente encerra aqui a nossa segunda semana de correção. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e até a próxima correção.